Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje falando aqui de um parque em Cuiabá. Eu estou viajando aí em busca de novas ideias, possibilidades na minha vida. E é o seguinte, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre o tema que é trabalho esforçado não gera o resultado que você imagina que vai gerar. E acho que todo mundo entende isso. Mas hoje eu até chamei um amigo aqui, que ele já até participou de uma palestra minha, que eu falei sobre o poder da mente e tal. E foi assim que a gente se conheceu. E o cara trabalha como pedreiro. E isso é um exemplo claro de que, cara, trabalho esforçado, tipo de um pedreiro, não dá a quantidade de dinheiro que você imagina que você vai ganhar, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se apresenta pra galera aí. Estamos aqui, né, como o Jânio falou, né, estamos trabalhando aí braçal aí, eu já desde pequeno, né, desde os 10 anos, já viemos ali com aquela crença, né, pular cedo, trabalhar duro, trabalhar suado, que as coisas acontecem, você vai ter uma vida boa, e se dedicar bastante, e a gente vê que às vezes acaba que não é bem assim, né, o Jânio trabalhou em dia aí também com obra e a Foi experiência foda, foi foda. é complicado. Colocar ali na nossa cabeça, se trabalhar demais, trabalhar duro, e a gente vê assim, o pessoal que teve a ideia e que teve a disposição acaba ganhando às vezes muito mais do que tem que estar ali na mão na massa, que está cedo ali, que está cedo ali no sol. Igual tem mesmo os corretores, os engenheiros, os arquitetos, por ter o conhecimento e a escala, que na mão de obra não tem muito, acaba se tendo uma vida um pouco mais, como podemos dizer, Jânio? Financeiramente melhor? Isso, exatamente. Financeiramente melhor. Como a gente vê aqui, a gente trabalha muitas vezes, né? O pedreiro ganha ali tranquilo, seus 4, 5, 3, é bem variado, né? Ali, e às vezes não dá para muita coisa, a gente sabe disso, às vezes não dá pra você ter uma moto legal, ter um carro legal, uma moradia da hora, né? Por ser um trabalho, assim, muito essencial, igual nós conversou com o Jânio. Sem o corretor para vender, o engenheiro para criar a ideia, não tem como a ideia sem acontecer sem a mão de obra, sem os caras que estão ali para construir acontecer. Isso é um serviço muito essencial e importante, às vezes sendo muito mal visto e muito mal valorizado, desvalorizado aqui no nosso Brasil, né? Então é o seguinte, cara, no final das contas, todo mundo que trabalha muito esforçado não ganha muito dinheiro. Você pode olhar na sociedade, você vai ver que tem pessoas que só trabalham com a cabeça delas e o cara que trabalha, constrói a casa realmente com a mão dele e tudo mais, ele não ganha nem 2% do que o engenheiro ganha, entendeu? Então, no final das contas, cara, se você quer realmente ganhar muito dinheiro, não quiser perder muito tempo na sua vida, você vai ter que pensar nessa ótica, tipo, cara, menos esforço, trabalho mais, tipo, mental, tipo, eu vou te dar um exemplo aqui do que eu vivi. Meus pais, eles trabalharam e se esforçaram muito, se esforçaram fisicamente. E a ideia que eles passam pra mim é de que, cara, você tem que trabalhar muito, você tem que ralar. Eles usam dessa palavra ralar. E aí você vai ser recompensado por isso, entendeu? Mas é isso que às vezes a gente vê, na verdade, Não é isso, a cara, gente tá porque vendo. eu mesmo trabalhei de pedreiro, velho. Peguei calo na mão, foi sofrido, velho, foi sofrido. A ideia que eu tive naquilo ali foi tipo, cara, eu nunca vou precisar fazer isso. Eu não nasci pra isso, mas, digamos assim, o universo me colocou nessa possibilidade como, tipo, tá vendo? É isso aqui que você não deve fazer. Então não faça mais. Pra você entender, seu caminho é outro, entendeu? E. Mas é isso. O trabalho, se quiser falar mais alguma coisa, fala perto do microfone. Então, tipo assim, senão vai ficar. Então, como a gente falou, comecei, tô no zero, não tenho muito o que fazer, tô precisando de uma grana. Vai ter gente, vai ter que ralar. Vai ter que começar aí, vai entrar na obra ou uma carteira assinada numa indústria aí, vai ralar, juntar um capital e como a gente no final, toda vez eu bate na mesma tecla. É Sim, fazer o que você se identifica, na verdade. sei, sei. No Você final do. já, eu gosto de obra tal, mas não gosto de sofrer muito. Você tem Então, que estudar e qualificar para a área que você gosta, o engenheiro, a é. arquitetura, seja esqueci o nome, o corretor. Corretor de imóveis, Exatamente. engenheiro, construtor. No final, igual a gente vê, os que está trabalhando duro, que está produzindo, que era para ser valorizado, ter uma vida um pouco mais próspera, vamos ser sinceros. Às vezes está sofrendo, não tem uma alimentação decente, um tempo decente, entendeu? Um veículo decente, igual a gente vê, entendeu? Às vezes endividado. Sim.
Pra galera que tá desfrutando, tá passeando, comprando um carro bom, comprando a casa nova, que tá desfrutando e viajando, não é esse pessoal que tá trabalhando duro, não é verdade? Então, pessoal, eu cortei aqui rapidão, mas é o seguinte, qual que é a ideia central do que a gente está falando aqui? É que se você quiser usufruir da vida de uma forma muito melhor, você vai ter que, cara, trilhar caminho diferente. Você para analisar, todo mundo que ganha mais dinheiro é uma minoria. A minoria faz coisas que a maioria não faz. Então, tipo assim, é óbvio, você vai ganhar mais. Supondo, existem profissões que são poucas profissões, tipo 10 pessoas que sabem essa profissão. Os caras é muito mais remunerado que a maioria, entendeu? Por quê? Porque os caras sabem algo único e isso eles negociam na sociedade e ganham mais dinheiro. Como consequência, os caras vivem uma vida muito melhor. Ó, a capivara aí. Vive uma vida muito melhor, por quê? Porque eles têm algo único que a maioria não tem. Então, eles trilharam um caminho único que a maioria não trilha. Então, tipo assim, até a experiência dele ele vai falar também, trabalhando em obra, essas coisas, ele percebeu que, tipo, conscientemente não é o caminho que vai dar o que ele quer, entendeu? Não é o caminho que vai dar o que ele quer. O caminho que ele vai dar o que ele quer é outras coisas. Tanto é que você tá fazendo faculdade de economia, o que que é mesmo? Mercado financeiro. Como a gente viu, né? A gente conversou, é muito complicado, né? Eu mesmo já, com obra aí já desde pequeno, já trabalhei em indústria de fábrica, autopeça, e a gente vê que essa galera, como podemos dizer, Jânio, é difícil, é uma vida muito escassa, entendeu? Financeiramente. Mas eles aceitam também, né, velho? Cara, uns aceitam e outros não sabem para onde ir, não é verdade? Tem É muitos verdade. tão, muita maioria agora tá perdida e muito cansada. Chega Sim. sexta, sábado, tá um apagado e tem assim, um neurônio da gente, como podemos dizer, você não tá tão assim 100%, Sim, o entendeu? cara tá cansado. Cansado e pesado, pega um sol, bate caixa aí. Galera aí que trabalha e sabe o que a gente tá falando aí. Sim. Ou seja, a galera que está desfrutando, está comprando carro, está comprando casa aí, não é essa maioria que está trabalhando pesado, não é verdade? É aqueles que buscaram conhecimento e escala, um caminho diferente. Se você for, por exemplo, tipo num mercado, você vai ver que, cara, dependendo da cidade, óbvio, você vai ver que a maioria das pessoas que estão lá nesse tipo de lugar, cara, são pessoas mais velhas, entendeu? Tipo assim, os idosos. E é aquele idoso que viveu com uma cabeça de trabalhador, então ele pensa o quê? Cara, só me tem isso, é o que eu estudei, é o que eu aprendi, é o que eu vivi. Se o cara viveu a vida dele inteira, vivendo, tipo, de pedreiro, cara, a ideia dele é o quê? Eu só sei fazer isso. Então, o que eu consigo trocar com o mundo é isso. Aí o que vai sobrar para ele é o que a gente chama de subemprego, tipo, mercado, essas paradas. E aí é o que ele falou, tipo, o cara trabalha 8 horas, às vezes nem 8 horas, tem lugares, tipo, tem mercados que eu já trabalhei também que eles puxam umas 2 horas a mais, você tem que ficar lá no mercado, Aí não é o sei o que, para trânsito, ajudar trânsito, se você for em cidade maior. Então, tipo assim, velho, você vai viver uma vida onde você vai se desgastar muito, você vai sentir que só tem aquilo ali, você vai chegar em casa, trabalhar, né, você vai chegar em casa, comer, deitar e dormir. E no outro dia, a mesma coisa. E aí, se você bebe, você faz essas porra de usar droga, essas coisas, você vai ver válvula de que escape, né? é uma válvula de escape. Você vai ficar se auto-sabotando, achando que você tá vivendo feliz. Ah, vou viver final de semana, vou lá no puteiro, vou lá tomar cerveja com os meus amigos. É uma ilusão, entendeu? Então, tipo assim, você tem que cuidar dessa parte sua mental e entender que se você quiser realmente ter sucesso, é um caminho totalmente fora da curva, é uma outra linha que você tem que seguir. Igual como o Jânio falou, né, é um caminho diferente, né? Como a gente comentou aqui, é uma profissão muito importante, muito demais. O cara que constrói, o cara que viaja, né, o cara que conserta o veículo, é muito mal visto, muito mal remunerado, uma baixa qualidade de vida, não é verdade, Jânio? Quando a gente fala, ver, o cara trabalha ali o mês inteirinho, um serviço importante, entendeu? Para ganhar seus 4, 5 mil, 2,5, eu já cheguei de ver caso, né? Eu trabalho que eu tô aí no meio da galera aí, 2,5, 1.500. Enquanto tem outros que trilham um caminho diferente, tá gastando 5 mil num almoço num fim de semana. E o pessoal que trabalha ali um serviço importante, ali um serviço sofrido, não consegue às vezes fazer um churrasco, entendeu? O que a gente tá querendo passar para vocês, não é verdade, Jânio? A galera que ganha pouco, tipo, esse exemplo que ele usou aí de pessoal que ganha tipo 2.500, R$ 3.000, quando a gente fala de, por exemplo, uma parte da prosperidade é que prosperidade não é só dinheiro, é a sua mentalidade, entendeu?
Às vezes você é funcionário público, mas você vive no apertado. Às vezes você ganha tipo 15, 10 mil, mas você vive apertado, velho. Por quê? Porque você não tem a cabeça certa. Você tem a cabeça de consumismo, de tipo se endividar, entendeu? De entrar em situações onde comprometa seu dinheiro e você nunca vai viver exatamente tipo a prosperidade. Prosperidade é tipo desfrutar das coisas do dinheiro que você ganhou, entendeu? Hoje em dia uma pessoa ganha 3 mil, mas paga tipo R$ 2.500 só de gasto fixo, entendeu? Tipo, sei lá, 2 mil é só o aluguel e 500 a compra do mês, sabe? E a pessoa fica super apertada, então ela não tem condição de fazer mais nada. Essa pessoa é pobre, tanto mentalmente, porque ela se endivida totalmente, quanto em termos de como ela pode aproveitar o dinheiro que ela ganha, entendeu? Né, como o Jânio tocou nesse ponto aí, né, às vezes a galera ganha legal, às vezes também ganha legal, né, seus 15, ganha seus 8, o funcionário, igual falou, funcionário público, mas às vezes, o nós também, às vezes mesmo ganhando pouco, às vezes também gasta tudo, igual ele falou, as válvulas de escape, é fim de semana, é Droga, rolê, bebida. droga, bebida. Pois salário, aquele salário sofrido já é pouco, já é escasso, a pessoa ainda, né, Acaba com o dinheiro que ela sobra. igual eu conheço bastante pedreiro que é da nossa volta, ele ganha seus 5, ganha seus 4 e tá endividado, tá devendo. Pessoa que tem conheço mesmo é engenheiro que ganha seus 10, 15 e também tá devendo, tá endividado, tá apertado, entendeu? Essa lógica é verdade mesmo. E aí o que sobra para as pessoas é o quê? É só o resto do empresário, né? Tipo, o cara ganha muito dinheiro e o que sobra pro funcionário é o restinho. Por isso que a gente tá falando aqui, ó, trabalhar duro, trabalhar pesado, trabalhar para alguém com muita carga horária, que vai mudar a sua vida. E a gente viu aqui que às vezes não está batendo, a gente vai ter que trilhar um caminho diferente do que a maioria está fazendo, quer trabalhar muito, trabalhar demais e achar que vai ter uma vida muito próspera, né? Não vamos negar que o básico ali que vai ter, beleza. Agora, igual a gente vê, e quer viver igual a gente vê por aí, é muito difícil. É tipo assim, o que você projeta para sua vida. Você quer viver uma vida de muita riqueza? Você vivendo do jeito que você está vivendo agora, ganhando pouco, o restinho do que o seu patrão te dá não vai ser suficiente para você viver essa vida, mesmo que você queira, sei lá, fazer um planejamento de, cara, vamos supor, você é empregado do cara. Ah, vou juntar R$ 500 durante 30 anos. Você vai se fuder, pô, porque inflação, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, a inflação só sobe, seu dinheiro só se desvaloriza. Então, se você não tiver a consciência certa, que seria, qual que é essa consciência certa? É entender que esse caminho que você está vivendo agora, muitas vezes não é o caminho que vai te gerar a prosperidade que você quer. Às vezes, qual que é o caminho? Não existe uma regra. Tipo, não existe uma regra. Você tem uma ideia do que você pode falar? Porque Cara, assim, pra galera que quer sair, uma realidade diferente é a única que eu conheço ainda, que eu vejo funcionando para quem veio de baixo. Falo de baixo mesmo, igual a gente. É empreendendo, passando, começando dificuldade, empreendendo, né? E estudando, buscando conhecimento na área que ela goste. A única que eu vejo que funcionou ainda está funcionando. A área que ela gosta ali, igual nós comentou. Se comecei ali na obra ali, ele estuda e se aperfeiçoa naquilo. E outros que não gostam, trilha outro caminho, ou empreendendo, seja na internet, ou seja fora dela, mas ali fixo, trabalhando ali, recebendo aquele salário baixo e deflacionado, e todo dia sobe alguma coisa, na verdade. Todo dia sobe alguma coisa. Ela continua o mesmo de que a gente vê aí, né? A gente já sabe. só se desvaloriza, pô. Se desvaloriza. E outra coisa, tem profissões que não vão ter mais espaço, entendeu? Então tem muita coisa que você tem que pensar, que é o seguinte: quais são as áreas que eu posso escolher hoje, se você está na posição de escolher, porque, vamos supor, pra gente que tem entre 20 anos, você tem quantos anos? 23? 23, ele é novo pra caralho, eu também sou novo pra caramba. Tenho 25, então, cara, a gente ainda dá tempo de escolher. Se você tá nessa faixa etária, você ainda tem tempo de escolher. Só que a questão é o seguinte: se você tem 40, 50, o tempo pra você corre muito mais rápido, mas não quer dizer que você não vai conseguir, entendeu? Eu acho que, se eu não me engano, tem um filme lá, o Fome de Poder, que é um filme para empreendedor, né? Pra gente que gosta dessa ideia de sucesso e tudo mais. Fala, cara, o dono do McDonald's, ele ficou rico, bilionário mesmo, foi aos 66, se eu não me engano, quase 70 anos de idade. Então, tipo assim, quem quiser consegue, entendeu? A questão é,
o que você está vivendo hoje não é o que você muito provavelmente vai te dar o retorno que você quer, digamos assim. O dinheiro que você quer, que você almeja, às vezes não é através da profissão que você está executando agora, e aí você tem que repensar isso. Se você quiser passar uma ideia pro pessoal do como que essa pessoa pode pensar, porque, tipo, você não falou, né, mas você trabalha com bolsa. Ele trabalha com bolsa, tipo assim, ele é pedreiro e trabalha com bolsa de valores. E ele ganha dinheiro com bolsa de valores. Então, tipo, uma coisa não parece que não conecta com a outra. Tipo, como que um pedreiro ganha dinheiro com bolsa? Mas alguma coisa surgiu na cabeça dele pra ele entrar nisso. Fala aí pra galera. É, igual nós conversou, tem muita galera às vezes está perdida, né? Não sabe o que fazer, mas no fundo tem uma ideia. Tem uma ideia, mas está sempre procrastinando, né? Ou está sempre cansada para executar ela. Às vezes nem ela mesma acredita na ideia dela, entendeu? Sim, sim. Ou seja, tem essa ideia, tem essa vontade, corre a fundo, né? Nada é por acaso, vem na nossa cabeça por acaso. Tente, não deu certo, tente outra. Assim você vai criando várias janelas. Eu mesmo, vou dar um exemplo de mim. Eu gosto de fazer várias coisas. Trabalho com obra, trabalho com bolsa, trabalho, faço um extra de moto. Eu tenho 10 cursos técnicos, não executo nenhum, mas eu tenho várias janelas. Ah, eu não quero mais. Eu tenho outras coisas para fazer. Outras Porque possibilidades. às vezes a pessoa trabalha ali, vamos dar um exemplo, seja na obra, seja num caixa, ela só fica ali. Só fica ali, entendeu? Esperando que amanhã aconteça uma outra oportunidade, entendeu? Passa um ano, passa dois, passa três. Ela continua ali estagnada e com dificuldade, né? Ou seja, é como se ele tivesse várias possibilidades de ganhar dinheiro, pô. Tipo assim, acabou as obras, não tem mais trabalho. Cara, ele vai conseguir uma outra coisa porque ele tem uma qualificação, ele criou uma outra possibilidade na cabeça. Como a gente comentou, vai ter daqui uns dias profissão que não vão mais existir, que nem a pessoa que trabalhou a vida inteira ali de caixa, sabe fazer isso, caixa, carga e descarga, daqui um dia, igual a gente viu aí na internet, vai ser descartado, né? Você tem que ter várias habilidades. Eu acho que a palavra certa é essa. Habilidade. Você tem que saber muitos tipos de áreas. Claro, tem muitas pessoas que vão falar que você tem que se especializar em um e levar isso como uma profissão. Na minha visão, não sei se você pensa igual, você vai falar também seu ponto de vista, que é tipo assim, eu acho que o ser humano ele não foi feito só para ser advogado, entendeu? Não só foi feito para ser médico. O cara pode ser várias coisas em diferentes etapas da vida dele, entendeu? Hoje você pode ser advogado, depois você quer ser empreendedor, empresário de, sei lá, de imóveis, entendeu? E por aí vai. Você que escolhe esse caminho que você quer seguir, entendeu? Não pode ser algo fixo. Cara, meus pais me ensinaram que eu tenho que seguir faculdade, então eu vou fazer faculdade, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, só tô seguindo o que o meu pai me falou. Aí você vai estar perdido, entendeu? O que você pode falar pra galera sobre isso? No final, cada um sabe o que tá ali dentro seu. No final é o que você se identifica. Você tá ali numa faculdade porque mandaram você fazer igual muitos. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser não sei o que, mas o cara não identifica, não tá no DNA do cara, entendeu? No final de tudo, no final desse vídeo aqui, na reflexão, cada um sabe o que tá lá dentro. Exatamente, tipo assim, ó. Você tem habilidade natural para você ser alguma coisa. Só que você tá seguindo a manada. Seus pais estão falando uma coisa, a sociedade tá falando outra coisa, e você tá seguindo pela maioria. Só que, cara, o que tem a maioria com você? Tipo assim, qual que é a ligação? Ou seja, no final ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. E quando você estiver se fudendo de dinheiro, endividado e tal, no máximo mesmo, as pessoas que vão se importar vão ser seus pais e ponto, acabou, velho. Só isso que eu imagino que pode acontecer. Então, começa a refletir nisso, de pensar em outras possibilidades, em outras formas de ver como você pode ganhar dinheiro e enriquecer, entendeu? Eu tô falando isso porque tanto eu quanto ele estão passando por exatamente isso, entendeu? E a conclusão que a gente chega é essa, é que não vale a pena insistir tipo numa profissão qualquer que não vai dar o retorno que a gente quer, entendeu? É isso. Você quer dar um recado final? Só isso mesmo. No final, cada um sabe o que tá lá dentro, o caminho para seguir. No final, cada um sabe. O pai tá falando, o cara às vezes tá vendo outro cara falando pra você fazer outra coisa, mas no fundo, por exemplo, às vezes o cara quer ser um policial, pô. Às vezes tá todo mundo na internet falando, que você tem que ser empreendedor, que você tem que ser não sei o que, aí o cara, a vontade dele é ser um policial. Exatamente. O pai dele tá falando que ele tem que ser um advogado, o pai quer ser um policial. E aí? Exatamente. Vai passar a vida inteira fazendo uma coisa que os outros tá falando. Não deixa de ser um escravo, não é verdade? Exatamente.
E aí, por exemplo, só para finalizar, sucesso pro cara é ele se sentir desejado, se ele satisfeito, né, a palavra certa. Se você tá sendo policial, você tá se sentindo muito bem, você tá sentindo que você tá vivendo o que você tinha que viver, cara, você vai se sentir totalmente realizado e você sim alcançou o sucesso. O sucesso não é, tipo, com base no que o outro vive, no que o pessoal do Instagram tá vivendo. Não, pô, é o que é relevante para você. É igual ele falou, no final é só você que sabe, entendeu? Então, reflete aí, pensa isso e tamo junto. Vou finalizando por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse assunto com pessoas que precisam ouvir isso, refletir a respeito disso. E é isso, tamo junto. Valeu, segue firme na Matrix.